Olá, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Fabiano. Nós vamos falar hoje sobre níveis de organização, tudo bem? É um assunto básico de biologia, tá? É o pré-requisito, restante dos assuntos de biologia. Então, vamos começar lá. Gente, quando nós falamos em níveis de organização, nós temos que lembrar de que o homem, desde que se considera homem, desde que se considera ser pensante, ele organiza tudo ao seu redor. E a natureza não seria diferente. Nós organizamos a natureza. E desta maneira, e pensando assim, nós passamos a ter níveis de organização em todas as áreas da ciência. Quando nós falamos de níveis de organização lá em biologia, lá em ciências biológicas, nós começamos falando sobre os átomos, tá? O que são átomos? Lá a palavra átomos, que eu posso por Dalton, né? Que fala o seguinte, que átomo é a unidade indivisível da matéria, correto? É aquilo que forma tudo, é aquilo que forma a matéria. Mas hoje nós sabemos que o átomo ele é composto de um núcleo e de uma eletrosfera, sendo que lá no núcleo nós temos prótons e nêutrons e na eletrosfera nós temos os elétrons, ok? Então nós temos um núcleo com prótons e nêutrons e uma eletrosfera com elétrons, ok? Os átomos são importantes para nós porque quando nós falamos de vida, nós temos lá 4 átomos importantíssimos na formação da vida no nosso planeta. Estes átomos são os seguintes. Nós temos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Aquilo que nós chamamos de chão. Fala aí em casa, chão. Fala mais alto, chão. Fala quantas vezes possível. Chão, 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 chão. Vamos ter que gravar isso. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Chão. Estes elementos químicos, estes átomos, eles são fundamentais e essenciais para a formação da vida no nosso planeta. A combinação desses 4 átomos formam o que nós conhecemos como moléculas orgânicas, tá? Lembrando, uma molécula nada mais é do que um conjunto de átomos, tá? Um conjunto de átomos organizado, tá? Esta molécula, ela pode ser uma molécula orgânica. O que é uma molécula orgânica? Aquela que, de forma direta ou indiretamente, se origina num ser vivo. Sendo assim, as moléculas orgânicas são aquelas que têm carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio na sua composição. Ou tem todos, ou tem alguns. Mas toda molécula orgânica tem o carbono, tem o hidrogênio. Ok? Toda molécula orgânica tem carbono e hidrogênio no mínimo. Ok? Olha só, quais são as moléculas orgânicas que nós temos? Nós temos lá os carboidratos. Carboidratos são os açúcares. Os lipídios, as gorduras, as proteínas, aquelas moléculas essenciais da construção do nosso corpo. Nós temos os ácidos nucleicos, que são aquelas moléculas portadoras de informação genética, ou seja, o nosso DNA e o nosso RNA, tá? E nós temos as vitaminas, ok? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Organelas, né? Passamos pelas moléculas. Essas moléculas orgânicas, elas se combinam formando estruturas celulares chamadas de organelas. A palavra organela vem de órgão pequenininho. Na célula, as organelas constituem, são peças fundamentais, são peças essenciais
para o bom funcionamento celular, tá? Então, as organelas constituem a célula. Estas organelas, elas vão apresentar funções específicas e especiais, fundamentais para a célula. Olha só, organela. As organelas, por sua vez, se combinam formando as células. A célula, unidade morfofisiológica da vida, ou seja, aquela estrutura, aquela menor estrutura viva que tem forma no nosso corpo. A célula. Na natureza, nós temos dois tipos de célula, tá? Nós temos dois tipos de célula. Nós temos as células chamadas de procarióticas, que são aquelas células que, de uma forma bem simplória, nós diferenciamos da outra pela ausência de núcleo, tá? Célula procariótica, ela não tem núcleo organizado, formatado pela carioteca, portanto, ela não tem núcleo. E nós temos também na natureza as chamadas células eucarióticas. O que é uma célula eucariótica? É aquela que tem núcleo, tá? A principal diferença entre esses dois tipos celulares, entre esses dois tipos de célula, é a presença ou não do núcleo. Se não temos núcleo na célula, é uma célula procariótica. Se temos núcleo na célula, é uma célula eucariótica. Tudo bem? As células procarióticas, elas são presentes em todos os seres vivos presentes no reino Monera. Reino Monera são aqueles seres vivos, como as bactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias, tá? Já as células eucarióticas são presentes em todos os outros seres vivos, com exceção, é lógico, e sempre lembrando, dos vírus. Vírus não é formado por célula, tá? Portanto, ele não se encaixa em nenhum desses dois tipos. Beleza? Olha só, meus queridos. Repete em voz alta. Procariótica não tem núcleo. Procariótica não tem núcleo. Repete aí em casa, em voz alta. Procariótica não tem núcleo. Procariótica não tem núcleo. Ah, Fabiano, mas por que você pede para mim repetir? Simples, gente. Repetição leva à memorização. Quando você repete em voz alta, isso facilita mais ainda o seu cérebro a gravar. Célula eucariótica tem núcleo. Célula eucariótica tem núcleo. Fala aí, gente. Célula eucariótica tem núcleo. Eucariótica tem núcleo. Beleza? Olha só, depois da célula, o próximo nível de organização é tecido, tá? Ó, tecido, conjunto organizado de células, tá? É um conjunto organizado de células que trabalham para uma determinada função. Conjunto organizado de células que trabalha para uma determinada função. Eu defino como tecido. Nós temos 4 tipos de tecidos no nosso corpo. Nós temos o tecido epitelial, que constitui a superfície do nosso corpo, o revestimento das nossas cavidades internas e nossas glândulas endócrinas. Nós temos o tecido conjuntivo, que é aquele que conjunta, que preenche os espaços do nosso corpo. Nós temos o tecido nervoso, que é aquele formado pelas células glias e os neurônios, que fazem o quê? Que tem como função transmitir informações, receber, passar, conectar informações. E nós temos o tecido muscular, que tem como função sustentação do nosso corpo, tá? Ele liga
o tecido ósseo, ele permite a movimentação e a proteção dos órgãos. Tudo bem? Beleza? Olha só. Então, voltando, átomos formam moléculas, moléculas formam organelas, as organelas formam as células. E as células organizadas formam o tecido. Tudo bem? Forma o tecido. Ok?